Fala, turma! PM aqui passando sem vinheta, sem nada demais para trocar uma ideia rápida com vocês, tá? Primeiro, trazer algumas informações com relação ao próximo jogo do Fortaleza. Seria terça-feira contra o Botafogo, mas ontem, durante a partida entre Botafogo e Atlético Paranaense, tiveram diversos apagões no estádio Newton Santos. O jogo acabou sendo cancelado e ele vai terminar neste domingo às 3 da tarde, sem torcida, detalhe, porque tem clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Então, vão anotando aí, tá? Botafogo e Atlético Paranaense, que começou ontem, o jogo estava 1-1, teve quedas de energia durante a partida, o jogo foi cancelado, ele vai terminar hoje às 3 da tarde. Com isso, o jogo entre Fortaleza e Botafogo, que seria na terça-feira, às 19h30, está adiado. Não se sabe para quando. Então, acabou que foi uma boa notícia, né? O Fortaleza agora só volta a jogar no sábado a grande decisão da Copa Sul-Americana contra a equipe da LDU, lá no estádio Domingo Burguinho Miguel, em Punta del Oeste, no Uruguai. Anota tudo aí, tá? Jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Não terminou, adiado por conta de problemas lá de iluminação, queda de energia. Vai terminar hoje às 3 da tarde. Com isso, o nosso jogo, que seria na terça-feira contra o Botafogo, está oficialmente adiado para uma outra data, não definida ainda. A CBF ainda vai ver, porque tem que respeitar o intervalo mínimo de 66 horas entre as duas partidas. Então, não teremos mais jogo terça-feira. O Fortaleza deve manter aí os check-ins, né, de todo mundo. Lembrando que se você precisar estornar, no caso de quem é recarga, é só entrar no site do sócio, sóciofortaleza.com.br, e pedir o seu estorno lá no chat, que eles desenrolam. Para quem é sócio que paga o valor todo, que não é recarga, que eu sempre esqueço agora o nome do sócio, não precisa, é só desfazer o seu check-in lá, caso você não possa ir na nova data do jogo, que será marcado aí pela CBF. O Fortaleza mantém a sua programação, provavelmente viaja na quarta-feira por volta de 1 da tarde, só não terá mais o jogo contra o Botafogo na terça-feira, o que é bom, né? Bom para aliviar a atenção dos torcedores e também aliviar o elenco que começou a sentir. E ontem no jogo contra o Bahia foi algo muito preocupante, vários jogadores saíram por lesão, o Caleb saiu chorando e preocupa demais o técnico Juan Pablo Vojvoda, o Galhardo foi outro que saiu também sentindo, mas preocupa um pouco menos, tá? Então a gente fica preocupado. O Dudu, tudo bem, não é titular, mas sentiu de novo. Então, 3 jogadores do Fortaleza, esses que eu citei, Caleb, Galhardo e Dudu, deixaram o jogo contra o Bahia com suspeita de lesão. E o caso mais grave até o momento, segundo o Vojvoda, é o do Caleb. Ele tá bem preocupado. A gente já tem que aguardar, porque o Caleb já tinha voltado bem, aí voltar a sentir justamente num jogo às vésperas da final da Copa Sul-Americana, que era algo que a gente estava temendo muito, tá? Então, tomara que dê tudo certo, tomara que o Caleb consiga retornar aí, que não seja nada demais. O lado bom é que o Marinho, pelo menos, aguentou jogar um jogo inteiro, jogou mais ou menos, né? Não foi tão bem assim. A grande verdade é que o Fortaleza, nesses 2 jogos, tanto contra Vasco como também contra a Bahia, foi muito abaixo. E isso deixou o torcedor um pouco preocupado. Eu entendo o lado do torcedor, eu entendo que muita gente esteja assim, poxa, a gente esperava pelo menos um pouco mais. Até porque eu também entendo a galera que fala que, não, mas o foco de fato era só no dia 28, que é a final, daqui a 6 dias, né? Daqui a 6, 7 dias, nem lembro mais quantos dias faltam aí, mas falta pouco tempo, tá? Pro jogo, que já é no sábado, hoje é domingo, né? Então faltam 6 dias. A gente fica naquela preocupação de, pô, será que a gente vai perder jogadores por lesão? E tá aí, né? 3 jogadores aí com suspeita de lesão, jogadores importantes. E vamos ter que aguardar para ver aí o boletim do departamento médico. Se for algo grave, certamente o DM vai falar o quanto antes. Se não for, a gente só vai saber mesmo quando eles divulgarem a escalação 1 hora antes do jogo contra a LDU. Então, meus amigos, paciência, né? Temos que aguardar. E aí eu queria separar um pouquinho desse vídeo. Já trouxe aí a informação sobre o adiamento da partida entre Fortaleza e Botafogo. Não será mais na terça-feira, tá? Lembrar, sempre importante lembrar. 3 jogadores aí saíram com suspeita de lesão. Caleb é o caso um pouco mais grave, segundo o Vojvoda, ele tá bem preocupado. Galhardo
foi só uma pancada, talvez conseguisse se recuperar. E o Dudu também preocupa um pouco, mas ainda vai ser avaliado pelo departamento médico, tá? Eu queria pegar aqui num ponto importante, galera. Eu sei que contra Vasco e contra Bahia, o Fortaleza deixou muito a desejar. Contra o Vasco, era um time quase inteiro principal, com apenas 3 mudanças, né? Mudanças que surtiram efeito negativo na partida, já que o Escobar foi bem abaixo naquela partida. O Benevenuto foi mais ou menos, mas a gente sabe que o Brits é muito mais zagueiro do que ele, né, algumas dessas mudanças aí que aconteceram. O Machuca entrando no lugar do Guilherme até teve boa participação. Inclusive, nesse jogo contra o Bahia, o Guilherme entrou muito mal. O Machuca entrou no segundo tempo, no intervalo, né? E já mudou bastante a maneira do Fortaleza jogar. Então, a gente tem que ter paciência, porque a gente está a 90 minutos de conquistar o maior título da nossa história. A gente está a um passo da nossa glória máxima até o momento. É como se fosse assim, é como se fosse, não, será, se Deus quiser, a apoteose aí do Fortaleza desses 6 anos, desde que veio da Série C até esse 5º ano de Série A aí que vamos, se Deus quiser, né, para o 6º ano de Série A, o primeiro clube do Nordeste a estar 6 vezes seguidas numa Série A, quebrando aquela maldição de todo time que cai no 5º ano, certo? E Fortaleza já está a 3 pontos, né, de garantir matematicamente ali aquela pontuação que já garante o time na Série A do ano que vem. Então eu queria falar uma parada séria aqui para vocês, tá? Esqueçamos esse jogo contra o Botafogo que vai ser adiado. Teremos um outro jogo adiado também em casa. Agora são 2, né? Além do Botafogo, tem também o do Cruzeiro. Vão ser remarcados, muito provavelmente para a data FIFA, que tem aí no meio de novembro, vai ter uma data FIFA. Então pode ser aí que o Fortaleza tenha remarcado esses jogos aí para esse período da data FIFA. Mas a gente tem que focar no dia 28, sabe? Eu sei que o time deixou a desejar nesse jogo contra o Vasco, eu sei que foi abaixo, foi até bem mais abaixo do que contra o Vasco, contra o Bahia, apesar de ser um time praticamente todo reserva, apenas o Brits, o Bruno Pacheco, o João Ricardo foram os titulares ali, se a gente considerar o Guilherme titular, mas acho que o Bobeiro tá com uma grande dúvida entre Guilherme e Machuca, mas cara, eu acho que esse é o momento da gente abraçar o time, acho que esse é o momento de abraçar o elenco, principalmente agora que esse jogo contra o Botafogo foi adiado, o time viaja na quarta-feira, quem puder ir ao aeroporto, pro Aerolion, vá, porque a gente tá a um passo da glória, galera, a um passo de um título que será, se Deus quiser, com muita confiança, com muito trabalho bem feito, com um jogo bem jogado, espetacular pro futebol nordestino, pro futebol cearense, pro Fortaleza, para nós torcedores. Então, eu acho que a galera tem que filtrar um pouco. É claro que essas derrotas preocupam no brasileiro, ninguém quer perder 2 seguidas fora de casa, principalmente jogando abaixo. Mas a gente sabe que o elenco tá com a cabeça no dia 28, não tem jeito. E eu acho que a gente tem que dar um pouco de crédito a essa galera pela campanha que eles fizeram na Sul-Americana e pelos jogos bons que estavam fazendo no brasileiro. Acho que acontece o time mudar um pouco o foco e acabar perdendo um pouco o foco do brasileiro por estar no final Sul-Americana. Mas, cara, tudo depende desse jogo. Se Deus o livre perder, depois tem mais tempo ainda para recuperar, chegar aos 45 pontos, 48, 51 e assim sucessivamente, subir na tabela, porque eu acho que o foco volta a ser o brasileiro. Mas se ganhar também, se for campeão, ainda tem mais brasileiro pela frente. Então a gente tem que mentalizar isso. Tem que mentalizar a final. É momento de glória, é momento de abraçar o time, é momento de apoiar. Claro que a gente vai falar um pouco durante a semana, algumas coisas nas lives que vão ter pela frente sobre alguns problemas encontrados nesses jogos contra Vasco e Bahia, que podem servir sim de lição para o Fortaleza não cometer esses erros no jogo contra a LDU. Mas assim, a LDU joga hoje, vamos ficar de olho nesse jogo da LDU, é o último jogo deles antes da final. Então, teoricamente, acho que acabou ficando de bom tamanho para o Fortaleza, né? Que deve voltar, que aliás já deve estar em Fortaleza, já deve ter chegado em Fortaleza a essa altura do campeonato, deve ter viajado de Salvador para cá logo após a partida contra o Bahia. Acho que devem ter um descanso agora com esse adiamento, ou não, deve fazer algum regenerativo hoje no domingo, sei lá, uma folga na segunda-feira e voltar a treinar na terça para fazer uma avaliação desses jogadores que sentiram. A assessoria de imprensa ainda não divulgou nada, mas conforme eles forem divulgando durante o dia, a gente traz para vocês na live mais tarde, às 18 horas e 15 minutos. O que importa é isso, apoio incondicional. Eu sei que é meio complicado, é chato, eu até tô me achando estranho gravando esse vídeo, porque odiei o jogo contra o Bahia, muito mais do que contra o Vasco, foi bem ruim, bem abaixo, e tem um monte de coisa ruim para apontar.
mas eu acho que é momento da gente canalizar energias positivas e torcer pro nosso tricolor de aço se concentrar bem, recarregar as energias direitinho, para chegar tinindo no sábado e, se Deus quiser, vencer a LDU e ser campeão da Copa Sul-Americana. Concorda comigo? Quero a tua opinião aqui abaixo. Se você curtiu esse videozinho rápido, sem vinheta, sem nada, sem corte, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí o link e mais tarde a gente se encontra às 18h15 na nossa live tradicional. Valeu? Tamo junto!